glórias ao teu nome. Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Mateus 20, do versículo 1 ao versículo 16. Amém? Você já achou? Dê um glória a Deus se você achou. Glória a Deus. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-lhes para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou. Versículo 7. Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha lhe disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-os o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Versículo 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Oremos. Santo Deus, Pai poderoso, grandioso, graças te damos, Senhor, pela graça, pela misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor que nos alcançou. E nessa hora, Pai, nós entregamos, Senhor, em tuas mãos a ministração dessa palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, arranca de nós tudo aquilo que estiver impedindo que a tua palavra entre de uma forma profunda no coração da tua igreja, do teu povo. Senhor, tira as cadeias, tira, Senhor, os laços, aquilo, Pai, que pode atrapalhar, Senhor, no nome de Jesus. Fique à vontade nessa noite. Ó Pai, eu me escondo atrás da tua cruz, para que só o Senhor seja visto nessa noite. Usa-me, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E nessa hora nós repreendemos como igreja do Senhor toda e qualquer ministração contrária à palavra do Senhor, toda e qualquer ministração das trevas, nós repreendemos nesse lugar. E ao sairmos daqui, bem como na vida daqueles que nos acompanham através dessa live, nós assim repreendemos toda ação das trevas em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém e amém, aleluia.
O Senhor trouxe ao meu coração para ministrar essa palavra sobre o tema, a bondade de Deus. O mesmo tema do louvor que cantamos. A bondade de Deus. E eu estive esses dias em casa meditando, e de repente o Senhor me disse: o amor é mais importante do que a santidade. Eu fiquei meio sem entender aquilo que o Senhor estava falando. E logo em seguida o Senhor continuou falando ao meu coração: lembra quando você entregou a sua vida para mim? Ainda tinha muitas coisas que precisavam ser tratadas. E ainda assim eu me manifestei a você de diversas formas. Me revelei a você em vários momentos por amor. E veio de repente à minha mente várias passagens bíblicas, vários versículos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E veio várias passagens, e eu fiquei pensando: meu Deus, o Senhor está dizendo que o amor é mais importante do que a santidade. Não que a santidade não seja importante, não é isso, é importante, mas o amor está acima da santidade, porque senão ninguém conseguiria se aproximar do Senhor. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como é que a gente vai ver? Buscando o amor de Deus. É o amor de Deus que nos santifica, que nos purifica, a cada vez mais nos aproximar dEle. E essa aproximação que nos leva a Ele, nos santifica. O amor é o elo. Eu fiquei pensando, o amor é o elo principal do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Colossenses capítulo 3, versículo 14, vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Primeira Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 3. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Eu preciso desenvolver esse amor. Eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso cada vez mais buscar a Ele com o coração quebrantado em amor. E é isso que nos faz estarmos aquecidos do fogo da presença de Deus. Aleluia. Porque foi esse amor que nos alcançou primeiro. Quantos estão entendendo aqui? E aí eu comecei a pensar tantas coisas, irmãos. Sabe? Entregamos a nossa vida a Jesus com um coração cheio de paixão. Lembra quando foi com você? Quando aconteceu com você? Quando você entregou a sua vida para Jesus, o que encheu o seu coração? Como é que o seu coração estava? Cheio de amor ao Senhor. E Deus foi ali revelando a sua bondade, a sua graça. E muitas vezes fomos mimados por Ele, agraciados por Ele, não porque nós éramos santos ou puros, mas pela graça, pelo amor de Deus, pela revelação através do amor. Nós recebemos esse amor e paramos só no receber, muitas vezes. Esse amor é tão forte, queridos, que nós somos tão contagiantes que devolvemos esse amor para Deus, querendo estar na presença dEle, querendo
fazer todas as coisas que agradam a Ele. Não paramos de falar outra coisa a não ser de Jesus. Passados os tempos, entra o conhecimento de caminhar com Jesus. Porque caminhar com Jesus sempre vai nos enriquecer de conhecimento, não é? De sabedoria. Caminhar com Jesus vai nos enriquecer de tantas coisas. E isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é tremendo. O problema é quando valorizamos mais o conhecimento do que o amor ao Senhor. Esse é o problema. O conhecimento traz seus questionamentos, enquanto o amor se entrega. Por isso que algumas pessoas dizem por aí, e eu também acho que já disse, não me lembro, que no início, quantas vezes já usamos essa frase, no início tudo são flores, mas na verdade, sempre teve os espinhos, junto com as flores, sempre. Não dávamos muita importância para os espinhos, mas eles sempre tiveram ali. Em um momento ou outro até sentíamos a dor do espetar de algum espinho, porém o amor sempre sobressaía ao incômodo dos espinhos. Não é assim? A gente nem nota defeito no início. Quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, a gente nem vê, só vê qualidade. Passado um tempo, com o passar do conhecimento, aí você começa a enxergar coisas que no início você não enxergava. O nosso Senhor, nosso Deus, Jesus nunca disse que não teríamos espinhos. Ele nunca falou isso. Mas Ele disse sim, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que as suas misericórdias se renovariam todas as manhãs sobre as nossas vidas. O amor de Jesus sempre está transbordando sobre nós. Na real, com o passar dos anos, deixamos de olhar a bondade de Deus única e exclusivamente como graça imerecida, e passamos a olhar a bondade de Deus como recompensa de nossas ações, atitudes, e às vezes fazemos isso de uma forma inconsciente. Tiramos o foco do genuíno amor de Deus que nos alcançou e passamos a valorizar mais as nossas dores, as nossas angústias, o nosso cansaço. Valorizamos mais o nosso trabalho e por aí vai. A parábola dos trabalhadores na vinha está ligado, querido, à bondade de Deus puramente. A parábola não está dando ênfase ao que é justo segundo o conhecimento humano, e sim ao desejo do Pai de abençoar a quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas quantas vezes nós lemos essa parábola dando ênfase, foco, olhando, compensando, fazendo um cálculo? Realmente, peraí, isso aqui ficou cedo aqui, né? Pô, mas realmente, o que trabalhou mais, deveria ganhar mais. Se nós fizermos esse exercício no nosso dia a dia, no nosso trabalho, quantos de nós vamos agir assim, como os trabalhadores mais antigos? Vamos olhar para alguém que chegou novo no trabalho, e ele não vai estar desempenhando da forma como você acha que deveria,
Mas chega no final do mês, você olha, peraí, fulano de tal, assim, assado, ele ganhou o mesmo salário que o meu, e fez muito menos coisas do que eu fiz. Olha quantas coisas eu fiz. Nós começamos a valorizar essas... Gente, isso é tão sutil, que deixamos de valorizar, sabe o quê? O trabalho que Deus te deu, o trabalho que Deus nos deu. Deixamos de olhar aquele trabalho, meu Deus, meu trabalho é uma benção. Se tem gente que faz menos coisas que ganha a mesma coisa, não foca para isso, foca naquilo que Deus te abençoou, te fez. O filho mais velho ficou com o pai. No entanto, ele não estava ligado ao coração do pai. Parábola do filho pródigo. Quando o filho mais novo voltou, depois de ter perdido tudo, gastado tudo, o filho mais velho foi o primeiro a questionar a atitude do pai e dizer que não era justo. O filho mais velho, o trabalhador há mais tempo, tem algo em comum: um senso de justiça humana mais aguçado. Nunca, registrem o que eu vou dizer agora, nunca foi pelo que nós fazemos, nunca, e sim pelo que Ele fez. Efésios 2, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de você, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A bondade de Deus não tem nada a ver com obras, nada. Deus é bom, simplesmente porque Ele é bom. Em todo tempo Deus é bom, simples assim. A parábola dos trabalhadores na vinha nos ajuda a entender isso. No versículo 1 diz o texto: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para fazer o quê? Para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então a inicial da parábola está dizendo isso. A parábola nos mostra, nos diz que o foco do proprietário é contratar novos trabalhadores para a sua vinha. Ele está à procura de trabalhadores. Eu quero que vocês percebam, notem, ao menos 2 vezes, isso me chamou a atenção. Nós vimos a expressão desocupados. Me chamou a atenção. Lógico que quem aceita o trabalho na vinha é porque tem disponibilidade. Mas ainda assim a parábola ressalta essa expressão, desocupados. E isso me chama a atenção, a verdade é que a bondade nos inclina, nos direciona, a bondade de Deus nos direciona a trabalhar na vinha do Senhor, a trabalhar na sua obra, independente da duração e do tempo que fomos chamados por Ele. O nosso foco deve estar sempre na bondade de Deus. Eu sou grato porque Deus me chamou para a vinha dele, para trabalhar na vinha. Eu sou feliz por isso. É esse o foco. Deus me chamou, Deus te chamou, Deus continua chamando muitas pessoas para a sua vinha. Nosso foco deve estar na bondade de Deus, e não no que Ele fez ou está fazendo com os outros.
Deus age na vida de cada um de uma forma específica. E cada um responde a esse chamado de uma forma específica. Quem amou mais? Aquele que perdoou menos ou mais? Aquele que mais foi perdoado. Aquele que mais ama. Aquele que mais se entrega. Sabe quando é que nós recebemos? Entenda o que eu vou dizer. Não se espantem com o que eu vou falar, não. Sabe quem mais recebe o amor? Sabe quem mais é cheio do amor de Deus? Quem mais recebe. Pastor, mas todos receberam? Todos receberam. Mas tem uns que recebem mais. Como, pastor? Quando você vê a entrega, quando você vê a renúncia, quando você vê o despojar. E eu preciso te dizer uma coisa para você, para te ajudar a entender o que eu estou dizendo. O amor de Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você der tempo a Deus, mais você vai receber o tempo de Deus. Quanto mais você amar o Senhor, mais você vai receber o amor do Senhor. Quanto mais tempo você investir, quanto mais tempo você aceitar e receber mais de Deus, você vai receber. O filho mais velho se perdeu na casa, por olhar para o mais novo, por olhar para a atitude do pai, por questionar a atitude do pai. Os trabalhadores mais velhos se perderam na vinha, por olharem para os trabalhadores mais novos, por questionarem o proprietário da vinha. Nas duas parábolas, vamos ver várias justificativas, que por muitos podem até serem consideradas plausíveis, coerentes. Contudo, os mais velhos estão usufruindo menos da bondade de Deus, porque ao invés de usufruir, estão questionando. O tempo, a energia que gastamos para questionar, poderemos investir essa mesma energia para usufruir. Mas na real, no fundo, ambos estão usufruindo, estão sendo beneficiados das mesmas bênçãos. Os mais velhos, eles têm a mesma bênção ao dispor deles, mas eles não conseguem mais enxergar aquilo como bênção, aquilo que o proprietário da vinha entregou, chamou, aquilo que o pai está dando para o filho mais velho. Esse é o ponto principal. Quando deixamos de valorizar verdadeiramente a bondade de Deus, passamos a valorizar o que potencialmente pode nos afastar da verdadeira e justa bondade de Deus. Surpreendentemente, a forma como essa parábola termina nos traz muitas lições. Quando receberam, versículo 11, quando receberam os trabalhadores mais velhos, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. E o dono da vinha responde: amigo, eu não estou sendo injusto com você, porque o valor que eu te contratei,
O valor que eu ofereci para você não mudou. Você aceitou. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Ou você está com inveja porque eu sou generoso, porque eu sou bondoso? Questionar a bondade de Deus com os olhos humanos nos aprisiona a labirintos intermináveis. Tiago, capítulo 2, versículo 13 diz: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E a misericórdia é um gesto de amor. Deus nos convida a vivermos a sua bondade de forma genuína e bíblica. Quando vemos um irmão sendo abençoado por Deus, nos alegramos. Quando vemos um irmão que se arrependeu e agora está de volta à casa do Pai, nos alegramos. A bondade de Deus é algo tão maior do que os nossos questionamentos, sabe? Os nossos corações, a palavra de Deus diz que o nosso coração, o coração do homem é enganoso. Deus quer derramar tanto da sua bondade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as nossas vidas. E muitas vezes somos nós que estamos impedindo, pelos questionamentos, por aquilo que a gente, ao invés de olhar para a bondade de Deus, está olhando para o outro. Exercitar gratidão a Deus, sempre, é algo que nos fortalece contra essas questões, contra esses questionamentos. Sabe, irmãos, na verdade, Deus é sempre bom. Deus tem sido tão bom, meu Deus. O que pensar de um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso? Em todo tempo Deus continua sendo bom. Temos o que se queixar de nada. Deus nos dá tantas coisas. Deus derrama sobre nós a tua bondade. E nós muitas vezes insistimos em valorizar aquilo que não temos. Como é que a gente faz isso? Eu queria ter tanto isso. Eu queria ter tanto aquilo, mas eu não tenho. E valoriza tanto o que não conquistou ainda, porque Deus pode dar se for bom, se estiver de acordo com a bondade dEle. Mas a pessoa começa a se queixar tanto daquilo que não tem, a se encher de questionamentos daquilo que gostaria de ter, que deixa de olhar para as coisas que Deus já deu. Quantas coisas o Senhor já fez por nós, quanto que a bondade de Deus tem sido derramada sobre essa igreja, sobre os lares, sobre as famílias aqui, quanto! Sabe, irmãos, às vezes nós esquecemos de ser gratos a Deus, sabe por quê? Pela igreja. A igreja que Deus nos colocou para congregar. Essa aqui. A comunhão que nós temos com os irmãos. Gente, estava falando isso ontem com algumas pessoas aqui.
Existe coisa mais gostosa do que a gente se relacionar um com o outro? Uma relação tão saudável, sabe como é? Relação de irmão. E a gente pode estar aqui junto, a gente pode estar na casa do outro, na comunhão, a gente pode viajar junto, a gente tem uma amizade, a gente tem um relacionamento. Gente, isso é maravilhoso demais. A gente pode ligar para o outro, pedir uma ajuda, um socorro, pedir uma oração. Mas muitas vezes a gente está preso a questionamentos. Porque a igreja assim, porque... sabe, né? Porque faz isso, porque começa, termina tal. Porque tem isso, porque não tem aquilo, porque tem isso, aquilo, outro. Gente, não é porque eu sou pastor dessa igreja não, mas nós temos eu percebo isso não na minha vida, na vida dos irmãos, na minha vida também, mas na vida dos irmãos. Eu estou valorizando mais os irmãos dessa igreja, o calor, o amor, o acolhimento que nós temos aqui, é algo diferente. A gente percebe o amor de Deus, temos que valorizar isso, porque vem de Deus, isso é bondade de Deus para conosco. E muitas vezes nós estamos atribuindo isso a homens, quando que na verdade é bondade de Deus. Fico feliz quando eu vejo algumas pessoas, alguns casais que hoje estão bem, que estão vivendo uma vida harmoniosa, que estão crescendo, que estão desenvolvendo, graça de Deus, bondade de Deus, os irmãos prosperando financeiramente, adquirindo bens. Eu fico feliz, glória a Deus, porque é bênção de Deus, é bondade de Deus. Temos muito o que dizer das coisas, das reuniões do mais um, da comunhão do mais um. Meu Deus, são coisas maravilhosas que Deus tem proporcionado para nós, e às vezes não desfrutamos, porque queremos achar o que não tem, enquanto que a bondade de Deus está sendo derramada na vida de tantas pessoas. E a gente percebe tanta gente sedento aqui, tanta gente vivendo essa bondade, desfrutando dessa graça de Deus, na comunhão, vivendo intensamente, amando mais ao Senhor. E a bondade de Deus, eu preciso te dizer, ela continua disponível. O grande problema é a nossa visão quanto à bondade de Deus. Às vezes nós damos uma de trabalhadores mais velhos, às vezes damos uma de filhos mais velhos. Márcia até falou ontem aqui sobre o filho mais velho. Deus não te chamou para olhar para o filho mais novo. Deus te chamou para olhar para o coração do Pai, para estar na casa do Pai, para olhar para a bondade dEle e dizer: meu Deus, que maravilha, eu poder viver dessa bondade, eu viver essa bênção que o Senhor está derramando sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Quando lembramos de tudo que o Senhor já fez por nós, mesmo sendo falhos, limitados, pecadores, o que seria de nós, gente, se não fosse a bondade de Deus? O que seria de nós? O que seria da sua vida, meu irmão, minha irmã? O que seria do seu casamento, meu irmão, minha irmã, se não fosse a bondade de Deus? E o Senhor quer falar ao nosso coração isso hoje. O pessoal do louvor pode vir. Quero que você abra comigo Lamentações capítulo 3,
versículo 22 a 25. Nós já estamos quase finalizando. Lamentações 3, 22 a 25. Lamentações 3, 22 a 25. Graças ao Senhor, ou melhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Um Deus de bondade, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E eu preciso te dizer mais uma vez, que o proprietário da vinha continua à procura de trabalhadores. Ele não quer ver ninguém desocupado. Quando ele vê alguém desocupado, a parábola da vinha diz isso. Ele quer chamar, vem cá, não fica parado não, vem para cá. Mas coube os trabalhadores aceitarem, né? O proprietário da vinha continua chamando. Continua chamando. E eu preciso te dizer, querido, não tenha o mesmo comportamento dos trabalhadores mais velhos. Não tenha, cuidado. Tenha o pensamento, tenha o coração voltado apenas, única e exclusivamente, para a bondade de Deus. Agradeça a Deus, porque Ele te chamou para a vinha. Seja grato a Deus pela bondade que tem sido derramada sobre a sua casa, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida dos seus filhos. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Pare de olhar para os mais novos que chegaram depois. Pare de focar no irmão que agiu de alguma forma errada e ainda assim o pai recebeu de volta. Foque na bondade de Deus. Quanto que a bondade de Deus já te alcançou. Foque nisso. Feche os teus olhos nessa hora, curva a tua cabeça. Meu Deus, aleluia, Jesus. O Senhor nos chama nessa noite para olharmos e focarmos nele.